Oi, tudo bem? Professora Annelise Trindade Aranguren. Te inscreve aqui no canal, dá o teu like, só não vale dislikear. Aula de hoje, adição e subtração de frações. A gente viu isso no vídeo anterior, porém, eu não te mostrei umas dicas aqui mais rápidas. E a aula de hoje, justamente, é isto. Então, bora lá comigo. Bom, primeira coisa, quando as frações têm o mesmo denominador, isso quer me dizer o quê? Que eu consigo compará-las e automaticamente eu consigo somar ou subtrair, porque os denominadores são iguais. Então, aqui eu coloquei um exemplo só para a gente lembrar. Então, quando os denominadores são iguais, eu não tenho problema nenhum em resolver. Então, vamos lá. Tenho aqui 3 meios mais 1 meio. O que significa 3? Bom, de cara, eu já sei que 3 meios é maior que 1 meio. Por quê? Porque na primeira, né, eu considerei mais partes, eu considerei mais meios. E lá eu considerei menos, eu considerei 1. Então, eu já consigo comparar automaticamente. Bom, então aqui, gente, para somar, eu também não vou ter problema, porque a minha pergunta vai ser, ao todo, quantos meios eu tenho? Muito bem. Então, aqui a gente vai visualizar isto. Então, vamos lá. 3 meios. Então, eu tenho que considerar 3 de 2. Então, para considerar 3, 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 3 meios. E lá eu quero considerar um só de 2. Um só de 2. Ao todo, quantos meios eu tenho? 1, 2, 3, 4. É óbvio isso para nós. Mas aqui eu vou fazer só para a gente, né? Para ficar bonitinho aí. Então, vamos ver. Primeiro, 3 meios. 1, 2, 3. Então, primeiro, 3 meios. E depois, 1 meio. Então, quantos meios eu tenho ao todo? 4 meios. Então, como é que eu represento isto? Vamos botar ali. 1, 2, 3, 4. Ora, e o que são 4 meios? O que eu estou enxergando ali? Que já está me dando 2 inteiros. Então, aqui, 4 meios equivale a 2 inteiros. Muito bem. Então, a gente sempre faz esse processo primeiro para visualizar, certo? Bom, e agora quando os denominadores forem diferentes. Como é que a gente estava fazendo? Daquela forma lá que a gente fazia para comparar. Então, vamos ver aqui uma com denominadores diferentes, tá? Vamos ver como é que é. Denominadores diferentes. Então, vamos lá. 3 meios mais 1 terço. Não dá para comparar, denominadores são diferentes, então automaticamente eu também não consigo somar, porque daí como é que eu vou te perguntar? Na anterior eu te perguntava, ao todo quantos meios tu tens? E aqui não dá, porque uma está dividida em 2 partes e a outra em 3. Então a gente tem que encontrar o que? Frações equivalentes cujo denominador ali das duas sejam iguais, porque daí eu consigo comparar, somar ou subtrair. Como é que a gente estava fazendo? Ora, a gente pensava, bom, entre 3 e 2, qual é o número que está na tabuada, tanto do 3 como do 2, de preferência o menor, não é? Que eu consiga, então, encontrar essas equivalentes. A gente ficava pensando, né? Então, aí vocês dizem, professora, 6, porque 6 está na tabuada do 2, está na tabuada do 3. Então, isso significa que o 6 é divisível tanto por 2 como por 3. E aí, como é que vocês faziam?
Ora, a gente fazia 3 meios, eu tenho que encontrar uma equivalente com denominador 6. 1/3, eu tenho que encontrar uma equivalente com denominador 6. E aí vocês também ficavam pensando, né? Ora, de 2 para 6, o que a gente fez? Ora, multiplicou por 3. Multipliquei por 3. Então, lá em cima, eu também deveria multiplicar, devo, né, multiplicar por 3, ok? Então, era assim que a gente fazia. A gente fazia assim porque os números eram menores, então não tinha um problema. A aula de hoje, então, como eu já falei, eu vou te mostrar um método mais rápido, então tem que ficar pensando que número é esse, tá? Então, aqui, multipliquei por 3, e aqui eu também vou multiplicar por 3. Então, me deu 9/6. Na outra, mesma coisa. De 3 para 6, o que foi feito? Ó, aqui eu multipliquei por 2. Então, aqui eu também vou multiplicar por 2. 2 vezes 1, 2. Pronto, consegui as minhas frações equivalentes, que são essas duas. E aí, eu vou, então, somar. 2/3, na verdade, é 9/6. Mais 1/3 é 2/6. Portanto, agora sim eu posso te perguntar, quantos sextos a gente tem? 9 mais 2, 11 sextos. Beleza? Muito bem. Agora, o que a gente vai usar? A gente agora vai fazer a mesma coisa, porém a gente vai usar o quê? Então, para eu saber qual é o denominador que é divisível pelos dois, né? Pelos dois denominadores ali, ou 3, né? Se vocês tiverem uma soma, né? Uma subtração envolvendo 3 denominadores, tanto faz. Como é que eu vou saber qual é o denominador que é igual para os dois? A gente vai usar a técnica do MMC. O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum. Porque, na verdade, então, este 6, ele é o mínimo múltiplo comum, não é? Existem outros, mas ele é o menor múltiplo comum. Então, se ele é múltiplo, automaticamente ele vai ser divisível pelos dois. Então, agora eu vou te mostrar como que faz com o processo do MMC, melhor ainda quando envolve números maiores, para a gente não ficar pensando, né, qual é o número que está na tabuada. Então, não dá, né? A gente não pode ficar pensando. A gente tem que ir direto ao número que eu quero. Então, como que a gente vai fazer? Então, vamos pensar aqui. A gente vai olhar os denominadores. É o 2 e o 3. Então, os denominadores é o 2 e o 3. Então, nós vamos ter que fazer o MMC entre 2 e 3. Por quê? Porque é o denominador que eu quero encontrar o múltiplo comum, né? Então, vou fazer o MMC entre 2 e 3. Certo? Muito bem. Bom, como que a gente faz o processo do MMC? Vocês estão lembrados como que a gente faz esse processo? A gente coloca um do ladinho do outro e passa um traço. Ah, parece aquele para ver os divisores, né? Sim, é isso mesmo. Então, vamos ver. Para fazer o MMC, só entra ali o quê? Os primos. Então, a gente vai pensar. O menor primo é 2, né? Então, a gente pode dividir por 2, por 3, por 5, por 7 e por aí vai, pegando os primos. Por 2, tem algum desses dois números que é divisível por 2? Sim, eu tenho, é o 2. Então, eu vou começar por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2 não dá, então a gente repete esse número.
E agora 3, dá para dividir por qual número primo? Só por ele mesmo, porque ele próprio já é primo. Então, vou colocar aqui 2. Opa! Opa! Então, vou colocar 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, 1 é porque já acabou. 3 por 3 dá 1. Quando as coluninhas estiverem ali tudo com 1, é porque já acabou. Então, eu terminei. Simples assim. E agora, para a gente conseguir este número, a gente vai multiplicar todos os numerozinhos que a gente encontrou ali. 2 vezes 3, 6. Então, vocês viram que aqui eu já encontrei rapidamente aquele 6 que eu fiquei pensando quem seria. Então, com o MMC, a gente vai achar direto que número é este. E aí, eu faço o processo que é o seguinte. 3 meios, eu quero uma equivalente com denominador 6. E 1/3, eu quero uma equivalente com denominador 6. Antes, tu ficava pensando, ora, de 2 para 6, o que a gente fez? Ah, a gente multiplicou. Mas, de repente, a gente não se dê conta se o número é muito grande, por quanto a gente multiplicou. Então, agora, presta atenção aqui. Se daqui para cá a gente multiplica, se eu fizer daqui para cá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o caminho contrário. Se eu vou fazer o caminho contrário, eu vou usar o quê? A operação contrária. Então, daqui para cá, vou fazer o caminho contrário. Caminho contrário, eu vou dividir. Então, quanto é que é 6 dividido por 2? 3. Então, deu 3. E esse caminho, como é que a gente fazia? Multiplicava, né? Então, este caminho, agora a gente vai dividir e esse continua igual. 3 vezes 3, 9. Então, é mais rápido da gente encontrar. Então, aqui, daqui para cá, é o caminho inverso. Divide. 6 dividido por 3 me dá 2. E agora, o outro caminho, eu vou multiplicar. 2 vezes 1, 2. Então, gente, é mais rápido da gente conseguir, em vez de ficar pensando. Então, mesma coisa que o outro. Então, eu fiquei com 9/6 mais 2/6, que me deu 11/6. Então, o caminho é simples, gente. A gente faz ali o giro, né? Deixa eu tirar aqui o MMC. Então, qual é o caminho? Qual é o caminho? Daqui para cá, eu vou dividir. E daqui para cá, eu vou multiplicar. Então, é sempre assim, gente. Sempre. Vamos ver outro exemplo? Vamos ver outro exemplo aí. Vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar esse aqui que tá legal. 4, 1/4 menos 1/20. 1/20. 1/4 menos 1/20. Bom, denominadores diferentes, portanto, eu não vou mais ficar pensando, ai, que número será que está na tabuada dos dois, blá, blá, blá. Vou fazer direto o quê? O MMC. Então, não vou mais ficar pensando que número é esse. Então, o MMC é dos denominadores que apareceram. Então, eu vou fazer o MMC de quem? 4 e 20. Então, vamos lá. 4 e 20. Vou começar pelo número 2, que é o menor primo. Tem alguém que é divisível por 2? Sim, os dois são divisíveis por 2. Então, bota lá. 4 dividido por 2, 2. 20 por 2, 10. Eu ainda consigo dividir por 2? Sim.
os 2. Então, boto 2 de novo. 2 por 2 deu 1. Isso quer dizer que aquela coluna ali encerrou, não preciso mais me preocupar com ela. E agora 10 dividido por 2, 5. E agora, por qual número eu vou dividir? Pelo 5, né? Porque o 5 já é primo e ele só é divisível por ele mesmo. Então, por 5, aqui já tinha encerrado, 5 por 5 deu 1. Então, encerrei. E agora, para eu encontrar este número, o que, que a gente faz? Multiplica todos esses numerozinhos aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, já encontrei ligeirinho aí, ó. 20. Isso quer dizer o quê? Que o 20 é divisível pelos 2. Ele é o menor múltiplo comum entre os 2. Então, eu vou ter que transformar ambas as frações com equivalentes de denominador 20. Então, aqui, 1/4 e 1/20. Aqui, gente, eu preciso fazer algum processo? Claro que não. Se aqui o denominador é 20 e eu quero uma equivalente com denominador 20 também, quem é equivalente? Ela mesma, né, gente? Então, não preciso nem mexer. Então, aqui continua 1/20, certo? Agora, vamos ver essa. Qual é o processo que eu te ensinei mais rápido? Deixa eu pegar aqui a vermelhinha. Daqui para cá, eu vou dividir. 20 dividido por 4. Vamos botar aqui 5. E agora, vou voltar. Daqui para cá, eu vou multiplicar. Então, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1, 5. Ok? E ali já está pronto. Portanto, como vai ficar, então, a minha operação? 1/4 menos 1/20. 1/4 é 5/20 menos 1/20. E agora, quantos 20 vocês têm? Quantos 20? 5 menos 1, 4/20. Que dá para simplificar, mas a gente não vai fazer isso agora, porque simplificação a gente sabe. O que me interessa é todo o processo. Entendeu como é que faz, então, para somar e subtrair quando os denominadores são diferentes pelo processo do MMC? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma? Mais um exemplo aí, então. Vamos pegar 6/7. Vamos mais uma aí para encerrar, para ver se tu entendeu bem. Deixa eu escolher uma aqui. 6/7 menos 3/5. 6/7 menos 3/5. Denominadores diferentes. Não vou ficar pensando qual é o número que é divisível pelos 2 ou que está na tabuada. Esquece. Já faz o MMC. MMC entre quem? Entre 7 e 5. Então, já vou botar aqui. Opa, o que eu botei 3 lá? Entre 7 e 5. Essa tá fácil, né? Por 2 não dá para dividir, não tem ninguém divisível por 2, nem por 3, próximo primo é 5. Tem alguém divisível por 5? Tem, então bota lá. 7 não dá para dividir por 5, então continua o 7. 5 por 5, 1. Esta coluna já encerrou. E o 7 é divisível por quem? Por ele mesmo, porque ele é primo. Então, bota lá. 7. 1 e 1 terminou.
E aí eu multiplico aqueles dois numerozinhos. 5 vezes 7, 35. Beleza. Então, essas duas frações eu vou transformar em equivalentes com denominador 35. Então, vamos lá. 6 sétimos para transformar em 35. E 3 quintos para transformar em 35. E aí, qual é o processo do redondinho? Qual é o processo do redondinho? Vou pegar aqui. Qual é o processo? Daqui para cá, divide. 35 dividido por 7. 5. E daqui para cá, multiplica. 5 vezes 6, 30. Agora aqui de novo. Daqui para cá, divide. 35 dividido por 5, 7. E daqui para cá, multiplica. 3 vezes 7, 21. Muito bem. E agora a gente só vai... Deixa eu botar aqui. Só vai fazer o cálculo que está sendo pedido. 6 sétimos deu o quê? 30. 35 avos. Menos 3 quintos é 21. 35 avos. E agora, quantos 35 avos tu tens? Eu tô pedindo para subtrair. 30 menos 21, 9. Então, eu tenho 35 avos. Certo? Bem fácil, né? Então, qual foi a musiquinha que eu te cantei? Qual foi a musiquinha lá que a gente cantou no vídeo anterior? Que agora sim, né? Então, a gente vai entender o porquê. Deixa eu colocar aqui 2 exemplos. Vamos colocar aqui 2 exemplos. Vamos colocar esse mesmo. 6 sétimos menos 3 quintos. Então, como é que era a musiquinha? Vamos ver se tu lembra. Era um rapzinho. Ela começa devagarinho. Denominador igual. Dá para somar? Subtrair? Quando forem diferentes. MMC? É isso aí? Então o que é o MMC? Quando elas forem diferentes, eu tenho que fazer o quê? Já sei que eu tenho que fazer o MMC. Então, a musiquinha aí, ó, para tu treinar. Vamos de novo? Denominador igual. Dá para somar? Subtrair? Quando forem diferentes. MMC? É isso aí? Não peguei o meu bonezinho para fazer o rap aí com vocês. Mas depois a gente canta. Depois a gente continua cantando. Certo? Vai treinando a musiquinha que ela tem que entrar na tua cachola. Grande abraço e até o próximo encontro!